Pessoal, sincero, honestamente, eu não sei nem por onde começar a fazer esse vídeo, cara. Com essa derrota do Santos pro time do Coritiba jogando na Arena do Corinthians. Vou tirar esse fone de ouvido que tá me atrapalhando. Por 3-0. Olha, eu vou pontuar daqui a pouco, depois da vinheta, todos os erros que aconteceram, bizarros, nesse jogo que aconteceu hoje, onde o Santista tinha uma certa esperança de permanecer ainda com um placar de vitória, dado ao fato que o Santos no meio de semana jogou contra essa mesma equipe e derrotou por 2-0, tirando esse concorrente da Copa do Brasil, desclassificou o Coritiba da Copa do Brasil. Só que no início, na volta depois da vinheta, eu vou mostrar aquilo que de repente eu achava que o torcedor santista tinha que ficar esperto, e daqui a pouco a gente volta. Oliva, tinha Arão, que eu vou falar um negócio pra você, hein? Ah, pessoal, Santos que não se cuida não, que mesmo vencendo o time do Coritiba hoje pela Copa do Brasil e desclassificando o adversário, tem esse repeteco que acontecerá no domingo, só que aí o estádio lotado vai ser do Santos. Se o Santos entrar fazendo esse joguinho, que o Santos começou aquele toque, ficar que nem o Neymar, perder a bola ali no meio de campo, não dá, cara. Então, pessoal, joga sério, que Campeonato Brasileiro o Santos precisa também pontuar. Você viu, pessoal, que eu não tô sendo mãe de Ná, eu não tô sendo absolutamente nada, só que já era visível que alguma coisa, se o Santos não se concentrasse, uma coisa como essa iria acontecer, cara. O Santos jogou uma partida péssima, 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 péssima. Olha, não deu para aproveitar absolutamente nada. Se você olhar o contexto do jogo, se você verificar em algumas partidas, mesmo quando o Santos joga mal, dá para salvar alguns jogadores, né? Hoje não, todo mundo jogou mal, mas mal mesmo, e teve alguns que deram uma ênfase ainda de pior ainda. Como por exemplo, olha, eu vou pontuar aqui o que aconteceu na partida. Você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV, você está aqui no meu canal Vargas Santos TV, meu nome é Vargas Joaquim, e o Santos, agora há pouco, jogando na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, o Santos perdeu de 3-0, correndo o risco de tomar mais 2 gols, se não fosse o Brasão lá, em situações assim, que ele sempre sai de uma certa forma, ele conseguiu evitar mais 2 gols do time que o Santos poderia sofrer. Facilmente o Santos seria goleado por 5-0, fora os ameaços. Olha, eu vou pontuar as cagadas que aconteceu na partida de hoje. Por exemplo, olha, eu nunca tinha visto o Veríssimo jogar uma partida tão ruim, cara. Você lembra que eu falei anteriormente que o time inteiro foi mal, mas que a gente tinha que dar destaques para alguns jogadores do time do Santos que normalmente está salvando o peixe, mas que quando a cagada é forte, ela vem assim de uma forma que aconteceu num jogo que não poderia acontecer. Era um confronto direto do time do Santos, o Santos realmente tinha a possibilidade de ganhar, e eu tinha avisado você a respeito daquele conteúdo que eu fiz no pós-jogo, que todos os torcedores santistas estavam eufóricos, né? Que o pau que bate em Chico bate em Francisco. E eu chamei a atenção de vocês com relação à mesma situação que foi armada lá no Couto Pereira na Copa do Brasil. Os caras não iam jogar da mesma forma, né? E todos os torcedores e a comissão técnica do time do Santos sabia disso, que o forte deles é jogar no contra-ataque, principalmente jogando fora de casa. Então não tem desculpas para você chegar, o problema foi o campo, que o pessoal está comentando aí que os jogadores reclamaram do campo. Ah, ninguém jogou na Arena do Corinthians, nunca ninguém pisou lá. Ah, tenha santa paciência, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, 2 falhas gigantescas do Veríssimo, o zagueiro do time do Santos, que tem sido o concurso em partidas boas. Hoje ele não jogou absolutamente nada, falhou no contra-ataque. O Santos, eu não sei, cara, o que acontece. No primeiro gol que o Santos tomou, que foi uma falha de contra-ataque, onde o Breno Lopes, guarda bem esse nome, que foi algoz do time do Santos na Libertadores, inclusive
uma das comemorações do gol dele, ele levantou o calção mostrando o brasão da Libertadores, né? Deixar quieto que o mundo dá voltas, daqui a pouco ele vai se arrepender muito daquilo que ele fez, principalmente na partida de hoje. O mundo do futebol, ele muitas vezes ele é cruel, pessoal. E muitas vezes esse tipo de comemoração, que eu não estou fazendo uma analogia à violência ou coisa do tipo, mas o futebol, da mesma forma que aconteceu, onde já tinham uma questão de já ganhou pelo retrospecto das duas equipes nesse Campeonato Brasileiro, tentaram fazer a mesma coisa na Copa do Brasil e o Santos desclassificou o Curitiba. Então, eu disse o seguinte, que o mesmo veneno poderia acontecer com o Santos. Eu não sei se foi o santista já entrou achando que o Santos ia ganhar de qualquer forma, ou os jogadores do time do Santos que se desconcentram muito rapidamente, aquele oba-oba já ganhou, aquela festa toda no pós-jogo dentro do avião e tudo mais. Olha, eram indícios que ia dar merda mesmo na partida de hoje. As duas falhas do Lucas Veríssimo foi o que aconteceu, principalmente ali no primeiro gol. Ele normalmente ele tem uma velocidade maior do que ele desempenhou na corrida contra o Breno Lopes. Mas Vargo, o Breno Lopes é muito rápido, eu sei, pessoal. Mas o Santos vacilou, tirou todo o sistema defensivo, foi lá, não sei se foi com uma cobrança de escanteio ou coisa do tipo. E aí, a bola que foi lançada em profundidade para o Breno Lopes, que ganhou na corrida do Veríssimo. Você viu a cara do Veríssimo correndo, parecia que estava no último fôlego, aquela coisa assim estranha pra caramba. Fez o gol no brasão e foi o primeiro gol, abriu o placar. O segundo gol foi uma falha que aconteceu da mesma forma. E o Breno Lopes de novo foi lá e fez. Agora, o terceiro gol naquele pênalti que o Escobar fez, pelo amor de Deus, gente. Olha, Escobar, pelo amor de Deus, Escobar, você é muito juvenil, cara, muito juvenil. Como que você vai entrar num cara assim, destrambelhado, apavorado, um campo que estava, como todo mundo está falando, escorregadio, como se ninguém tivesse jogado na arena do Corinthians, isso não é desculpa para nada, e me entra daquele jeito fazendo um pênalti infantil do que você fez. Pelo amor de Deus. Aí que acontece? Depois que teve o pênalti do Escobar, o jogador do time do Curitiba foi lá e converteu. 3-0. 26 minutos do primeiro tempo já estava 2-0 para o time do Curitiba. Esse que é o detalhe. Depois teve a cagada do quarto árbitro, né? Que ainda as pessoas ainda estão decidindo de quem foi o culpado, que o Neymar estava do lado de fora, que sentia um pouco, acho que é a panturrilha, alguma coisa assim, tinha alguém colocando um remédio, mas ele ia retornar ao campo. Então, imaginaram que o Neymar ia sair e não o Escobar, que estava jogando uma péssima partida. E aí, quando houve a substituição, em vez de tirar o Escobar para entrar o Robinho Júnior, o Neymar, como já estava lá fora, vendo a contusão e os médicos tudo em volta dele, o árbitro entendeu ou concluiu que era o Neymar que era para sair e não o Escobar. O Escobar, que viu que o Neymar ficou lá de fora, ele continuou e o Robinho Júnior entrou. Depois não podia voltar e aquela confusão aconteceu. O Neymar pegou o bilhetinho da substituição e mostrou para a câmera do Sport TV da Premier que tinha um número lá, que era o número do Escobar que era para sair. Alguém errou naquela plaquinha quando você levanta eletrônica. E isso é uma coisa muito amadora que acontece, principalmente quando vai substituir algum jogador. Isso não pode errar. Que depois que aconteceu, os jogadores que saiu, o que entrou, no caso o Robinho Júnior, e o Escobar que saiu, acabou ficando, o Neymar que já estava lá fora, ficou muito confuso, e o Neymar ficou pé da vida, e os jogadores do time do Santos, a comissão técnica, mas depois que a cagada já foi feita, ainda repercutir pra caramba esse lance dessa substituição, e o Santos, que já não estava jogando bem, ainda iria ficar pior. Eu vou falar para você da lista que eu fiz aqui, ó, pessoal. A lista aqui, ó. A lista só de coisa errada. Eu destaquei pelo menos 7, 8 erros aqui que aconteceu gravíssimos dentro da partida, né? Que não era realmente para dar certo hoje. Ah, mas foi a substituição que aconteceu. O Santos entrou de uma maneira para jogar contra o time do Curitiba no meio da semana na Copa do Brasil. Entrou com o Moisés, que não jogou merda nenhuma. Olha, esse jogador, eu vou falar um negócio para você.
Eu nem sei porque ele tá no time do Santos, cara. Nem sei porque ele tá no time do Santos. Mas aquilo que o Cuca falou na entrevista coletiva, ele falou que tanto o Barreal como o Oliva já estava sentindo um incômodo na panturrilha, por isso foi poupado. E aquela coisa, né? Aí alguém de lá da entrevista coletiva, não me recordo quem foi, perguntou para ele: poxa, mas se eles jogaram tantos minutos, por que não entrou jogando para jogar ao mesmo tempo? Aí o Cuca falou: mas a gente não tem bola de cristal, a gente não sabia que ia acontecer. E até argumentou das lesões que aconteceu. Olha, pessoal, aconteceu a lesão depois do o Gabriel Menino ter voltado na equipe do Santos na Copa do Brasil, sentiu. Hoje o Schmidt sentiu também logo aos 2 minutos do primeiro tempo na partida passada. E hoje também o Gustavinho voltou como titular e sentiu novamente. Olha, vou continuar aqui as contusões e as confusões que aconteceram na partida de hoje. A bolada que aconteceu na cara do Luan Pérez, cara. O cara tinha acabado de entrar, fez uma falta para um cartão amarelo lá. Na jogada seguinte, ele levou uma bolada de um chute fortíssimo no jogador do Coritiba. E ele caiu caindo no chão que nem um frango, né? Foi acionado o protocolo de concussão e ele acabou saindo. A ambulância, mesmo ele levantando com a mão na cabeça, você percebeu que ele estava totalmente grogue. Então ele entrou em pé, andando na ambulância, não colocou ele naquela maca, mas acabou ficando dentro da ambulância, saindo ali para fora do estádio, para ver como que ia ficar o Luan Pérez. A gente não tem notícias ainda dele, mas quando as coisas ruins acontecem, pessoal, só espero que não aconteça nada demais com o Luan Pérez. Se realmente o protocolo foi acionado, por conta que ele caiu, ficou numa situação lá muito esquisita, né? Que a pancada foi tão forte que ele caiu, que não é normal ele cair daquele jeito. Então vamos desejar para o Luan Pérez uma boa recuperação. Que se for realmente acionado o protocolo da concussão, né, esse protocolo que o jogador fica praticamente uma semana sem fazer atividade física, ele vai jogar provavelmente só na outra semana. A gente tem que esperar para ver o que de fato, de verdade vai acontecer. A expulsão do Barreal. Barreal também que entrou no segundo tempo, segundo o Cuca, estava também com incômodo junto com Olívia na panturrilha, entrou e numa jogada de contra-ataque em cima do Breno Lopes, que ia caindo ali pela ponta esquerda, o Barreal praticamente deu um mau ache ali no Breno Lopes, deu um pulo para tentar pegar a bola e acabou realmente pegando o Breno Lopes e foi expulso direto. Essa foi a outra coisa errada que aconteceu dentro da partida, né? O Robinho Júnior perdeu um gol incrível, cara. Incrível, incrível. Não pode perder esse tipo de gol, ainda mais numa situação que o Santos estava naquele momento. Foi tentar chutar com a perna direita, errou, a bola foi para fora, assim, uma coisa ridícula que isso aconteceu. Teve a lesão do Gustavinho, que saiu, que eu falei para você, né, que teve a lesão do Gustavinho, a lesão do Escobar e a lesão do Luan Pérez. Teve 3 lesões. O Gustavinho foi na coxa de novo. De novo, o Santos precisa saber o que está acontecendo com o departamento médico do Santos. Por que todos os jogadores estão se recuperando, voltando e lesionando novamente? É a quantidade de partidas? Precisa estudar isso daí, porque a quantidade de partidas, enquanto o Santos estiver nessas competições, não vão parar. E aí, vai dar sempre essa justificativa? Então não coloca os meninos para jogar, deixa eles recuperar um pouco mais. Porque não vai parar de acontecer essa quantidade de partidas. O Santos está dividido em Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil só vai jogar depois da Copa, ainda a definir o seu adversário, pode ser qualquer um, né? A Sul-Americana vai precisar jogar contra o São Lourenço nesta quarta-feira, meio de semana, e vai precisar ganhar de qualquer maneira. Se não ganhar, o Santos tem um campeonato a menos. Mas e se ganhar? Como é que faz? E se o Santos perder, melhor dizendo, desculpa, tem um campeonato a menos, mas e se o Santos ganhar e permanecer ainda com chances para fazer, se classificar entre os 2 primeiros colocados dentro dessa competição? Porque tem 4 ali, né? E aí? O Santos vai continuar jogando esses 3 campeonatos, essas 3 competições.
Esse vai ser o argumento? Pensa bem. Tem também os gols do Breno Lopes, né, pessoal? Que eu acabei de falar para você. Que são situações estranhas que acontecem no time do Santos. O Breno Lopes, que foi o autor do gol da final da Libertadores naquela pandemia que estava acontecendo, né, com aquele vírus chinês. E esse jogo foi disputado no Maracanã e ele no final, dos acréscimos, acabou fazendo o gol de cabeça que deu o título final. Inúmeros finais na partida e o Palmeiras naquele dia, naquele ano, venceria a Taça Libertadores com o estádio praticamente vazio, só a arquibancada, aquela que fica do lado do banco das duas equipes, né? E ele mostrou, depois de comemorar o gol contra o time do Santos, hoje, o símbolo da Libertadores, se eu não me engano, tatuado na pele dele, aqui na perna, né? Não foi legal, mas é uma coisa que faz parte do futebol. Só que o mundo dá voltas e ele um dia pode se ferrar. Não estou incentivando violência, quero deixar uma coisa bem clara aqui, mas o mundo do futebol, pessoal, às vezes, aquela situação que dá a entender que o time que está na melhor fase vai ganhar, que nem aconteceu no jogo passado, contra o time do Curitiba no estádio lotado, o Santos ganhou. E hoje a possibilidade era de ter um repeteco, mas quem foi o vencedor, jogando fora dos seus domínios, foi o time do Curitiba. Então, calma lá. O time do Santos também tem mais de 8 títulos do Brasileirão, uma coisa assim, mas vocês têm know-how o suficiente para, de repente, dentro dos seus domínios, não ser humilhado e não ficar aí refém dessas situações em que esse jogador fica mostrando esse símbolo aí, essa tatuagem, sei lá o que ele fez, de quando ele venceu o time do Santos, o gol marcado por ele, né? As coisas mudam, Breno Lopes. A vida vai te ensinar. Agora, pessoal, eu não vou mais ficar cutucando você para chamar atenção sobre aquilo que aconteceu na partida de hoje. O Cuca, que realizou uma entrevista coletiva quase que agora há pouco, eu assisti a entrevista coletiva antes de fazer esse conteúdo no meu canal Vargas Santos TV, e eu posso te afirmar o seguinte: nem tudo que o Santos poderia fazer hoje, qualquer coisa, melhor dizendo, que o Santos poderia fazer, não era jogo para o Santos vencer. Não era. Tudo deu errado, com ingredientes de crueldade, jogadores lesionados, jogadores saindo de ambulância, o sistema defensivo do Santos, Escobar, Veríssimo, que sempre foi a segurança do time do Santos no sistema de defesa do Peixe, realmente não jogou absolutamente nada, os caras vaiando o Mike, e eu digo para você que o Mike, o custo-benefício com relação ao Santos, é muito ruim do Mike, porque o Mike ganha muito dinheiro e a gente já não vai nem comentar sobre salário. O ruim é quem paga isso para ele. Então ele não está errado, né? Mas a diretoria do time do Santos está. O cara não joga e a torcida ficou vaiando, e aí aquela pressão acontecendo, sendo que o Veríssimo, que tem o maior know-how, que jogou pior do que todo mundo, continuou ainda dentro de campo, mas ele saiu para entrar do Gustavinho, o Gustavinho se machucou. Olha, você tentar tampar um buraco com o outro é difícil. O Cuca exigiu e quer que isso seja mudado nessa janela que vai acontecer pós-Copa no meio do ano. E isso é a esperança do torcedor santista, cara. Porque do jeito que tá, não pode ficar. Tá bom, pessoal? Não tem mais nada pra gente falar a respeito do Santos, né? Tentei fazer um vídeo um pouco mais equilibrado, porque se eu fizesse na hora que aconteceu a derrota do time do Santos, provavelmente eu viria aqui falar um monte de palavrão, e não é o intuito aqui desse canal, né? Então eu procurei realmente respirar, comer alguma coisa, almocei, o cara do gás veio aqui na minha casa, trocou o gás, aquela coisa toda, a gente bateu um papo, deu uma desanuviada aqui na cabeça, um pouco mais de tranquilidade, por isso que eu vim agora, somente agora, fazer esse conteúdo aqui no meu canal, Vargas Santos TV. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, também dê o seu like, que é importante, pessoal, e faça também os seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim. Abraço para você, até o próximo conteúdo. Tchau.